auditórios, na Faculdade de Belas Artes ou na cidade universitária. Os jornalistas são contadores de histórias e eu gosto de escrever. É um ato natural, um gesto de liberdade e criatividade. É com redobrado prazer que a Livraria Ideal acolhe nesta semana de férias Júlio Magalhães. Nascido há 47 anos no Porto, viveu em Angola até aos 13 e veio de lá já com o vício dos jornais que o haveria de transformar em jornalista. Foi campeão de basquetebol e acabou por ser o desporto a sua escola de jornalismo. 30 anos de carreira pela imprensa, rádio e televisão combinaram com a direção de informação da TVI, cargo que ocupou durante 18 meses até fevereiro passado. Após uma série de obras dedicadas ao seu clube de eleição, eis que se rende à ficção e nos últimos 4 anos escreve 4 romances de amor que focam temas relevantes do século XX português. Depois da Guerra Colonial e do drama dos retornados, chegou a imigração dos anos 60 e a Segunda Guerra Mundial. Olá, Júlio, seja bem-vindo à Livraria Ideal, mais uma vez. É um prazer ter-te aqui outra vez. Nós, em fevereiro passado, fizeste 18 meses que estiveste à frente desta casa, na direção de informação. Portanto, como já alguém contou, foram 532 dias. E depois tu saíste deste cargo um bocadinho por causa da tua família, por causa dos quilómetros que fazias para cima e para baixo, mas prometeste que um dia ias fazer um romance com base nestas viagens semanais e quinzenais que fazias. Isso é um romance que ainda vai aparecer ou não? Vai aparecer, estou a tirar notas, né? Eu ando na autoestrada todas as semanas tiro notas na autoestrada e infelizmente algumas dramáticas, como ainda a semana passada aconteceu, onde eu ando na autoestrada onde acontece quase tudo. Se nós nos apercebermos bem, é nas autoestradas que vimos o país. Também disseste que foi esta experiência à frente da informação nesta casa, que foi a experiência mais difícil e mais demolidora que te tinha acontecido. Mas tinhas sido com a cabeça erguida e pela porta grande. Guardas boas recordações também, com certeza, deste Guardo, excepcionais recordações, foram 18 meses que jamais vou esquecer na minha vida, foram duríssimos. E só quando tive condições e quando achei que estava, como tu disseste, de cabeça erguida e consciência tranquila, é que decidi sair, porque não sairia enquanto isso não tivesse acontecido. Eu senti que não estava a acontecer, pelo menos no primeiro ano em que estive, em que houve um turbilhão de confusões de TVI. Havia guerras internas e externas? Internas, externas, enfim. A TVI ainda agora, a TVI continua, enfim, há esta característica que faz parte da nossa estação, que é um caldeirão, mas acho que o sair daqui com a redação estabilizada, com as audiências também estabilizadas e, sobretudo, com 95% das pessoas minhas amigas, é um cenário que jamais vou esquecer. Disseste também que gostavas de percorrer, ainda antes de ir aos teus romances, gostavas de percorrer todas as áreas da televisão. Tu chegaste, inclusive, a apresentar, estou-me a lembrar daquele programa com a Teresa Guilherme, do QI. Do QI, exatamente. Um programa de entretenimento. E apresentaste galas e jornais. Gostavas de percorrer todas as áreas. O que é que te falta? Um talk show, por exemplo, que falas disso? É uma coisa que um dia te... Adorava. Um talk show, um programa de entretenimento à noite ou de manhã. De manhã já fiz um programa da manhã na RTP há muitos anos, com o Manuel Goxa. Mas gostava... Foi a estreia dele na RTP, foi. E, portanto, gostava, de facto, um dia de provavelmente deixar a área de informação e dedicar-me ao entretenimento e tocar todas as áreas. Mas eu gostava de fazer tudo. Gostava de fazer cinema também. Novelas. Mas isso já são outras áreas que não consigo lá chegar, claro. É um tema atual, esta questão da privatização da RTP, tu és completamente a favor? Sempre fui. Hoje, se calhar no quadro económico que vivemos na atualidade, se calhar há que haver um bocadinho mais de moderação nisso. Eu sou a favor da privatização da RTP, mas num quadro de economia normal, sou a favor da privatização. No quadro em que vivemos atualmente, de crise profunda, provavelmente acho que, neste momento, seria mais moderado refundar um bocadinho e reavaliar um bocado a RTP. Gastar menos com a RTP, reavaliar o modelo, se calhar deixar ficar um serviço público, acho que devemos ter uma estação de serviço público e, sobretudo, uma RTP internacional, acho que é fundamental. E no resto, reavaliar. Acho que neste momento era mais moderado, na verdade, reequacionar essa possibilidade e, sobretudo, o que eu acho é que se devia gastar menos com a RTP, porque se gasta muito dinheiro. Fica muito gastador para aquele serviço que faz, não é? Também, a propósito dos negócios, tu costumas dizer que não tens muito jeito para os negócios, mas já chegaste a ter um cabeleireiro, um restaurante? Um restaurante, um bar, um cabeleireiro, um desastre total. Mas nada correu bem a nível dos negócios. Não é por aí. Nunca mais me meto em nada que não seja a minha área. Não se pode ser... não se pode ter... Se não te ponhas a tocar. Exatamente. E não podemos ter uma profissão e estarmos metidos nos nossos negócios, depois não estamos lá e aquilo corre mal, de certeza. A tua atividade literária alguma vez vai substituir a jornalística? Eu gostava.
O meu sonho era só... Agora tu digas sempre, eu sou jornalista, eu não sou escritor. Sim, não, mas é evidente que eu sou jornalista. Gostava de evoluir para patamares que me levassem mais para a literatura e gostava que os meus dias próximos fosse a viajar e a escrever, tomara eu ter dinheiro para isso. Mas, como costumas dizer, gostava de 6 meses para o Brasil, 6 meses cá... não, viajar pelo mundo e viver 6 meses lá e 6 meses cá, sempre no sol, então era magnífico. Todos estes livros que tens aqui, concretamente, eu tenho aqui os 2 primeiros, já falámos sobre ele, da última visita, Os Retornados e O Humor em Tempos de Cólera, portanto, este sobre o drama dos Retornados, este sobre a Guerra Colonial, e estes 2 mais recentes, todos eles foram convites da editora, concretamente das Feiras de Livros. Não tens ideias para ti que gostasses tu também de escrever sobre elas? Tenho. Essa da autoestrada da vida dos portugueses é uma delas. Sobre viagens será outra. Enfim, tenho algumas ideias, mas neste momento vou coordenando com a editora, porque a minha profissão não é ser escritor, é ser jornalista e, portanto, este trabalho tem que ser conjunto entre mim e a editora. A ideia dos Retornados foi minha, esta já foi deles e comigo, esta foi dos dois, esta já foi mais deles, disseram para a Segunda Guerra. Este livro é o que se afasta mais daquilo que é a minha realidade. Já é um patamar acima, já é um patamar acima dos outros 3. E, portanto, enquanto eu mantiver esta duplicidade entre a profissão e a literatura, eu tenho que fazer um trabalho conjunto com a editora. E prefiro que sejam eles, de facto, a sugerirem os temas, porque eles sugerindo, depois, para mim, é muito mais fácil. Como sabes, não há muito tempo para estar a fazer grandes investigações e a sugerir grandes coisas enquanto estamos aqui imbuídos neste trabalho, que nos ocupa muito tempo. É o género, a reportagem, aliás, todos eles passam um bocadinho por reportagens jornalísticas romanceadas por ti. O género de reportagem é para ti o género mais nobre do jornalismo? Para mim, sem dúvida. Ser jornalista é ser repórter, não é mais nada. Tudo o resto são derivados apenas e que não são, em termos profissionais, grandes realizações profissionais. Estar a apresentar um jornal não tem a mesma realização profissional do que é ser repórter. Um jornalista é um contador de histórias, como referiste no início, e ser jornalista é estar no terreno, é fazer reportagem, é contar a história das pessoas e depois transmiti-las e ouvir as pessoas. E estes livros é isso que se trata. Algumas reportagens marcaram-te especialmente, estou-me a lembrar da Ponte entre Rios. Sim, sem dúvida, foi a mais. O incêndio da discoteca da Amarante, talvez foi o que me custou mais, e esses 2 foram os mais dramáticos. E custaram mais, porque foram imediatos a partir do... Lembro-me nessa discoteca da Amarante, aquilo foi à noite, morreram lá 13 pessoas, e na manhã seguinte... Em 97. Na manhã seguinte fiz um vivo dentro da discoteca, que aquilo tudo queimado, e a saber que havia pessoas que tinham ficado numa determinada porta e não conseguiram sair. E depois foi ali na altura começou este tipo de jornalismo mais imediato e mais mediático no terreno, de ser mais emocional e mais impactante nas pessoas. E como a concorrência já era feroz entre privadas, quem fizesse as melhores coisas e entrasse nos sítios, quase mostrasse as pessoas a morrer, é que fazia audiência. E Entre Rios foi igual. Entre Rios foi... Fizeste lá quase um mês a fazer direto? Tive quase um mês. Entre Rios foi um mês de um curso intensivo de jornalismo. Porque aquilo que foi a prática jornalística nos primeiros dias de Entre os Rios foi completamente alterada nos outros dias a seguir. Aquilo que fizemos nos primeiros dias, que foi mostrar o drama das famílias, as famílias usarem também as televisões para mostrarem a sua indignação. A partir da primeira semana começou a haver uma indignação geral no país sobre a forma como nós estávamos a cobrir Entre os Rios. E tivemos que alterar completamente tudo o que estávamos a fazer, assim como as pessoas que estavam entre os rios, as vítimas, os familiares das vítimas, também se retiraram do palco e foram aconselhadas a retirarem-se do palco. Depois tivemos ali um mês a mostrar nada, à espera de que o autocarro fosse retirado das águas, mas teríamos de estar sempre em direto para mostrar aquilo que era o drama. Nessa altura estavas ainda no Porto? Estava na TV no Porto, ainda estava. Estamos em 2001, meio de 2001. Exatamente. E houve também outras reportagens que as Iséquias do João Paulo II, por exemplo, foram magníficas. Com momentos até divertidos. Sim, e são a entrada pela porta do cavalo. Exato. Conseguimos entrar. Aquilo era milhares de pessoas em fila para verem o corpo do Papa, e nós não conseguimos lá entrar. Lá conseguimos por uma porta com umas câmaras de vídeo e tal, éramos 6 e dissemos assim, vamos entrar como se não fosse nada connosco. Se ele disser alguma coisa, ficamos fora. Se não disser, não vamos. E entramos, uns a assodiar, outros a falar e tal, e lá fomos. Mas depois o momento em si foi um momento que nos marca para o resto da vida, como o Papa marcou, aquele Papa marcou todo o século. Todo o século.
Sentes que o jornalismo hoje sofre um bocadinho desta falta, concretamente o televisivo, sofre um bocadinho desta falta das grandes reportagens? Sofre, claro. Que havia mais e que claro. eram... E embora haja aqui uma circunstância estranha, as grandes reportagens fazem boas audiências. Só que os órgãos de comunicação social, e quando falo na televisão, falo também nos jornais, nas rádios, como têm uma necessidade, têm muita informação durante o dia. Por exemplo, vamos ver o caso da TVI. TVI 24, a TVI tem 2, 3 noticiários, a TVI jornalista. A TVI 24 tem que estar a dar informação 24 horas por dia. Portanto, os recursos humanos são gastos para dar informação de hora a hora, de meia a meia hora. E sobra pouco para ter gente que se dedica apenas à grande reportagem. Hoje os recursos têm que ser muito bem aproveitados e, portanto, as grandes reportagens exigem muito tempo, exigem mais investigação, mais meios e não há para isso, não há tempo para isso, nem às vezes não há dinheiro também. Mas é pena porque o que se vê é que as grandes reportagens continuam a ser o género que as pessoas mais gostam em casa de ver. Só que, enfim, são mais difíceis de fazer. Depois daqueles 2 romances que já falámos, temos aqui este Longe do Meu Coração, lançaste em 2010. Tem sido um por ano? É uma meta que tu impuseste a ti próprio ou é por acaso? Não, é a editora que impõe. Agora vamos fazer mais um. E eu, pronto, é assim. Isto, às vezes as pessoas dizem assim, como é que se escreve um livro por ano? Como é que é possível? É possível porque isto não são grandes investigações literárias. Porque eu ainda não subi esse patamar da editora dizer vamos escrever agora um livro mais criativo, mais ficcionado, uma obra literária mais profunda. No caso é a Sofia Monteiro, a própria editora que é mais te dá e que te faz até o levantamento. Faz o levantamento, eu também faço algum, ela faz outro e vai fazendo. Portanto, ainda não avançamos para esse patamar. Quando avançarmos para esse patamar já tem que ter 2 ou 3 anos para escrever um livro. Este tipo de livros é investigar, falar com pessoas, limite-me a um contexto, uma época, a pessoas que eu conheço. Este livro último, como eu te disse, é aquele que está mais longe daquele que foi a realidade na Segunda Guerra Mundial. Este da imigração foi amigos meus todos, tenho imensos amigos que viveram esse momento e que me contaram e, portanto, facilitaram a história. E este está mais longe, mas ainda assim fui buscar pessoas que amigos meus conhecem, que viveram aquele momento. Inclusivamente falei com um médico que na altura era jogador da Académica e foi trabalhar para a Alemanha no tempo da guerra. Havia em Portugal muitos portugueses que estavam a favor da Alemanha. Mas inclusive também nós temos cá o José Pedro Castanheira que nos falou deste José Aires de Azevedo, do livro dele, o cientista português no coração da Alemanha nazi, que ele chegou a trabalhar nas pesquisas eugénicas do próprio nazismo e, portanto, isso foi fruto daquela reportagem que ele fez no Expresso em 2007. Exatamente. Em termos ideológicos havia muitos portugueses a favor da Alemanha e muitos foram para lá, alguns foram trabalhar como este médico. Falar disso, mesmo na Madeira se sentia essa perseguição claro. que ela contou no Bazar Alemão, dessa perseguição baseada em fatos reais também, que ela sabia desta lei da proteção do sangue alemão, que portanto, levou à perseguição de muitos judeus na Madeira, e denunciados até por amigos, por família, porque é uma coisa impressionante. Esta história do meu livro, a pessoa que foi trabalhar para um hospital na Alemanha, não fazia depois, esteve lá há 4 anos e não fazia ideia nenhuma das atrocidades que estavam a ser cometidas. Estava a trabalhar lá como médico. Mas muitos alemães não faziam ideia das alemães, na altura não havia esta comunicação que há hoje. E, portanto, mesmo as atrocidades que eram feitas na Polónia, que foi onde praticamente tudo começou, o resto da Europa não fazia a mínima ideia do que estava a passar na Polónia e do extermínio que estava a haver na Polónia. Só muito mais tarde é que se aperceberam disso. Este livro, Longe do Meu Coração, que fala deste drama da imigração portuguesa nos anos 60, concretamente para a França, para Paris, era uma área que faltava um bocadinho ser falada e depois, já este ano, o José Luís Peixoto, com o seu livro, acabou também por focar nessa área. E também um bocadinho esta história do atravessar a salto a fronteira e ir para condições muito difíceis em Paris. E conheceste e falaste com pessoas, foi emocionante lançá-lo em Paris no consulado, com o Manuel Lisgosta. Com o Manuel Lisgosta no consulado. Presente... Foi muito emocionante, primeiro conhecer a história de que eu não fazia a mínima ideia de como é que aquilo tinha sido. E é um tema pouco falado, não só porque, enfim, as pessoas não acharam interessante o tema, mas a culpa também dos imigrantes portugueses. Acabei por conhecer isso ao longo da investigação que fiz para o livro. Porquê?
A maioria dos imigrantes que viveu aqueles momentos não quer falar daquilo aos filhos, aos netos. Foi uma humilhação tão grande que eles viveram. Aquilo que eles julgavam que ia ser o salto para o paraíso, afinal foi o salto para uma vida ainda pior. Por ter condições mais difíceis. Condições difíceis, miseráveis. Muitos morreram no caminho, muitos foram humilhados, depois viveram em bairros de lata, viviam 10, 15 pessoas no mesmo sítio, no meio da lama. Uma coisa muito curiosa é que tu fizeste e conseguiste umas imagens aqui essas imagens são elucidativas. Era como eles viviam, era bairros de lata. E aquilo que lhes era prometido era o paraíso, e o que encontravam de facto era uma vida infernal, que estas imagens de resto retratam muito bem. Fizeste bem, que são uma boa ideia para as pessoas verem. Os imigrantes, como passaram essas humilhações todas, não quiseram depois transmitir aos filhos e aos netos estes momentos da vida deles. Humilhação, digamos. Essa humilhação que tinham vivido. E por isso mesmo também esse foi um tema que nunca foi muito tratado, porque os imigrantes nunca quiseram falar disso. Hoje, a esta distância, já as coisas estão mais ultrapassadas e fiquei a saber muitas coisas. E no consulado em Paris foi muito emocionante, porque a comunidade portuguesa continua a ser a mais respeitada comunidade que há em França. E só na grande Paris há 1 milhão de portugueses a viver. É incrível. E eles também estavam muito orgulhosos. É a maior comunidade, aliás, de portugueses que há fora de Portugal. Descobriste coisas que, tal como nos outros, mesmo retornados, que foi o primeiro e que no fundo passa um bocadinho também pela tua experiência, seria mais fácil para ti, talvez, claro, nesse sentido. Mas disseste que com as investigações que foste fazendo nos primeiros romances, descobriste imensas coisas sobre a tua família e que não fazias ideia. Nestes últimos, e concretamente neste último, Por Ti Resistirei, que pronto, é um período um bocadinho mais recuado, descobriste alguma coisa assim extraordinária que tivesses? Descobri essa que disse, não fazia ideia que em Portugal havia tantos portugueses que estavam do lado alemão. Tive acesso a revistas alemãs traduzidas em português, que eram portuguesas, o Sinal, etc., onde dava conta do que era o poderio alemão e do que era a vida alemã naquela altura e do que era o sonho que representava para os portugueses ter aquela vida. Descobri a vida do Estoril, que é onde eu moro hoje. Moro no Porto, mas tenho casa no Estoril. Quando venho a Lisboa, no Estoril sempre fico e vivi cá, porque muito da Segunda Guerra Mundial foi passado no Estoril, no que diz respeito aos portugueses, refugiados, os espiões, enfim, o Estoril era, e Cascais eram o centro. A monarquia exilada. A monarquia exilada era lá. E os Espíritos Santos e os grandes... Viviam lá todos, exato, e saiu tudo dali. Depois não descobri figuras, mas fiquei com muito gosto e tive muito orgulho no livro em focar aquela que é talvez a maior figura portuguesa da Segunda Guerra Mundial, que é Aristides Sousa Mendes. E fiquei a saber um pouco mais do que foi, do que ele representou para os judeus, representou para os portugueses, mesmo contra aquilo que era o governo português, que ele era embaixador em Bordeaux, e ele, contra aquilo que era a norma, teve um trabalho notável. Foi pena ele só ter sido reconhecido o trabalho dele tantos anos mais tarde, mas acho que hoje em Portugal há um reconhecimento efetivo de Aristides Sousa Mendes. É incrível porque ele terá salvo, não sei, 30 mil pessoas, ou é o número oficial, mas acho que muito mais. Provavelmente. No entanto, por exemplo, os americanos pegam na história do Schindler, que salvam 1.200 e fazem um super-herói. Nós temos, e não foi só Aristides, mas temos uma série de cônsules e embaixadores que fizeram uma ação humanitária extraordinária. Consideras que essa memória dele foi reabilitada como devia ser? Ou ainda... Acho por exemplo, que hoje a casa dele ainda estão à luta para conseguir... Exato, mas hoje há muitas autarquias, em muitos lugares e muitas instituições que recordam Aristides Sousa Mendes. Há livros, já há ruas, já há muitas conferências sobre Aristides Sousa Mendes. Provavelmente ainda não haverá aquilo que será o grande livro dele, o grande livro sobre ele, o grande filme sobre ele, a grande série de televisão sobre Aristides Sousa Mendes. Lançaria mais, não é? Lançaria mais. E sobretudo para dar a conhecer às novas gerações que não fazem a mínima ideia de quem era. Quando é que vem um livro sobre, já que são grandes momentos do século XX português e marcantes para nós, a Batalha de Laliz, e nunca propuseram isso? Ainda não. A nossa ida para a participação na Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial é um bocadinho mais é uma história também emocionante e trágica, extraordinária. Extraordinária, e envolveu os portugueses nessa altura. Até surgir às ferrovias para te sugerir. É uma boa ideia, mas agora já houve estes da Guerra Colonial, desta imigração, esta Segunda Guerra Mundial, agora vamos recuando no tempo. Portanto, o objetivo agora também daquilo que escrevo é ir-me afastando um bocadinho mais daquilo que é a realidade do século XX, não é? E ir para aquele patamar mais
mais da ficção e provavelmente de uma literatura mais envolvente, se o conseguir. Vamos lá ver se consigo também. Este verão agora, para já estás em férias, dizes tu, não quero pensar sequer em escrita, e é assim, consegues parar? E Consigo, agora mesmo. Não estás sempre a tomar notinhas com o bloquinho ao lado? Não, só na autoestrada. Estou fixado naquela coisa da autoestrada. Mas não, nas férias é para isolar e para descansar mesmo, até na televisão. Nem vejo televisão. Não levas telemóvel, não levas... Só os jornais é que tu continuas a ser um viciado? Foi assim? Jornais, sim, sempre jornais, sempre a ler os jornais. Isso tenho que os ler todos os dias. Gosto de ler jornais. Mas já houve tempos em que nem os jornais lia. E então se ia para fora também, era outros tempos, íamos para fora, não havia comunicação, nem havia jornais, ficávamos isolados. Sim, senhora, Júlio, nós gostávamos imenso de ter aqui mais uma vez. Gostei, muito obrigado. 2 anos e 2 romances depois, queremos te agradecer. Já vim cá há 2 anos. Foi em 2009, imagina. É sério. É verdade, o tempo passa assim bastante. Muito obrigado, Júlio. Obrigado. Por ter vindo mais uma vez à livraria. Espero que continues a brindar-nos todos os anos com pelo menos um romance teu. E assim, já sabe, esta entrevista vai ficar online a partir da semana que vem, no site da TVI 24. Envie suas ideias para livraria.ideal@tvi.pt. Em meu nome, da TV 24, desejo-lhe boas férias com boas leituras.